Salve pessoal da segunda série, segundo A, B e C, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto pessoal? Então, dando continuidade com o nosso estudo de física, agora a gente vai falar sobre a reflexão da luz, certo pessoal? Em ótica, né? A ótica começa estudando aqui a reflexão da luz, certo? Então, a luz é uma das coisas mais importantes que existe na nossa vida, no nosso dia a dia, porque sem luz a gente não poderia enxergar, né, pessoal? Basta ver agora nesse período que teve esse apagão, a gente viu, né, que durante a noite, se não tem luz, não tem como tu enxergar nada, fica tudo escuro, certo? Então, os conceitos iniciais do estudo da óptica, né, que é o estudo da luz e dos fenômenos luminosos em geral, né, a ótica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos em geral. Aí aqui mostra uma figura do grande Isaac Newton, né, fazendo uma experiência aqui na qual ele já via, né, os raios luminosos aqui passando, né, por frestas na parede. Ele começou a perceber algumas coisas, entre elas que a luz se propaga em linha reta, certo? Observando os objetos que nos rodeiam, né, verificamos que alguns deles emitem luz, isto é, são fontes de luz, tais como o sol, uma lâmpada acesa, a chama de uma vela, e outros não emitem luz, mas podem ser vistos porque são o quê? São iluminados pela luz proveniente de alguma fonte. Um dos fatos que podemos observar sobre o comportamento da luz é que, quando ela se propaga em um meio homogêneo, sua propagação é retilínea, ou seja, a luz ela se propaga em linha reta quando ela está em um único meio, né? Então fica bem fácil a gente verificar isso aqui, ó. Quando a gente está aqui, tiver em algum local onde os raios de luz ficam visíveis, a gente vê que eles são linhas retas, né? Sempre se propagam em linhas retas. Beleza, pessoal? E a formação da sombra também acontece aqui devido ao fato da luz propagar em linha reta, porque a luz não faz curva. Então, se tem um objeto na frente dela, ela não consegue iluminar a parte que está atrás daquele objeto. Aquele objeto fica entre a luz e uma certa região. Essa região que está atrás do objeto não vai ser iluminada, então se forma o quê? A sombra, certo? Então, por que tem sombra? Só tem sombra porque a luz se propaga em linha reta, certo? Esse fato se comprova através de um fenômeno, aliás, de dois fenômenos que são o eclipse, né? O eclipse do Sol e o da Lua. O eclipse só acontece por quê? Porque a luz não consegue contornar objetos. Então, por exemplo, aqui ele mostra, quando nós temos aqui a Lua entre o Sol e a Terra, né? Quando a luz se coloca entre o Sol e a Terra, fica uma região aqui da Terra que não recebe a luz do Sol, porque a luz não vai chegar aqui, vai ser impedida de chegar aqui. Então, essa região fica escura, que é o quê? A sombra, né? Aí tem uma outra região que fica aqui parcialmente iluminada, ou seja, um pouco iluminada e um pouco escura, que é a penumbra, e uma outra região vai ficar iluminada. Então, quando acontece o eclipse do Sol, que é quando a Lua fica exatamente na frente do Sol, uma parte da Terra fica totalmente escura, que está na sombra da Lua, uma outra parte fica parcialmente, que é a penumbra, e outra parte continua iluminada. Então, por isso que em algumas regiões da Terra dá para ver o eclipse e outras regiões não dá, certo? Então, o eclipse do Sol é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, e aí a sombra da Lua escurece uma parte da Terra. Olha, aqui ele mostra a visão que se tem, né? Quando se está olhando aqui da Terra, quando tem o eclipse do Sol. A Lua fica bem na frente da, da esfera do Sol, né? Beleza? Aqui ele mostra também outros exemplos, né? Como acontece esse eclipse, né? Vai passando aqui e depois durante aquele período fica escurecido lá e depois a Lua volta a sair da frente do Sol e volta a iluminar, beleza? E o outro eclipse é o eclipse da Lua, que já acontece quando? Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Aí a Lua não recebe luz do Sol, então ela escurece durante aquele período que a Terra está passando na frente da Lua, certo? Não esquecendo que a Lua não tem luz própria, né? Ela só é iluminada pela luz do Sol. Então, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, acontece o eclipse lunar, que é quando a Lua escurece por algum momento até que a Terra sai de novo da frente do Sol e a Lua volta a ser iluminada. Certo, pessoal? Então, eclipse solar e eclipse lunar são dois fenômenos que acontecem graças ao quê? Graças à propagação retilínea da
luz. Raios e feixes de luz, pessoal, já aqui na página 121, né? Os raios de luz são setas que servem para mostrar a direção para qual está indo a luz, certo? Então, você tem uma lâmpada acesa, né? A gente diz aqui que essas setas aqui são raios de luz que estão saindo da fonte de luz, que no caso aqui é a lâmpada, certo? Eles atingem aqui os nossos olhos, é por isso que a gente pode ver a lâmpada, pode ser iluminada. Beleza, pessoal? Feixes. Os feixes já são conjunto de raios, né? Um conjunto de raios constitui um feixe luminoso, certo? Que pode ser divergente, convergente ou paralelo. Olha aqui um feixe de luz divergente de parte da fonte e vão para várias direções, certo? Divergente. Já um feixe de luz convergente vem de várias direções e vão para um único ponto. E um feixe de luz de raios paralelos, eles estão lado a lado, né? Indo na mesma direção, mantendo-se a mesma distância, certo? Então, paralelos, convergente e divergente. Assim que pode ser os feixes de luz, certo? Aqui ele mostra alguns exemplos. Olha, um farol, né? Quando ele emite um raio, um feixe, ele emite um feixe paralelo, certo? E também a forma como os raios de sol chegam até a Terra também são em forma paralela, certo? Outro detalhe importante é que dois raios de luz não se cruzam. Aliás, quando eles se cruzam, eles não mudam a direção. Então, por exemplo, aqui numa festa, olha, aqui usam muito aqueles raios de luz, né? Eles se cruzam aqui, mas não mudam a direção. Cada um continua na mesma direção. Então, dois raios de luz ao se cruzarem não mudam de direção. Então, eles são muito usados aqui em iluminação de festa, né? Pessoas que vai em festa deve ter visto isso aí. Velocidade da luz, pessoal. A luz é a coisa mais rápida que existe. Não existe nada que seja mais rápido do que a luz. A luz se propaga a uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ela é muito rápida. É a coisa mais rápida que existe, é a luz. E ela se propaga nessa velocidade aqui. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Certo? E aqui vem as atividades. Ele mostra aqui uma pergunta. Responda. É correto afirmar que a Lua é fonte de luz? Não, né? A gente acabou de falar. A Lua não é uma fonte de luz. Ela só é iluminada pelo Sol. Né? Então, por que podemos enxergar a Lua? Porque ela é iluminada, né? Porque ela reflete a luz que recebe do Sol, certo? Beleza, pessoal? Aí aqui vamos pular para essa atividade 6 aqui, ó. Nessa atividade 6 ele fala: duas pequenas fontes luminosas F1 e F2 estão situadas em frente a um objeto opaco AB, como mostra a figura a seguir. A figura é essa aqui, ó. Tá aqui as duas fontes luminosas, está aqui o objeto. O que é um objeto opaco? É um objeto que não pode ser atravessado pela luz, né? Nosso corpo, por exemplo, nosso corpo é opaco, certo? Aí o que acontece? Lembrando da propagação retilínea da luz e considerando os pontos assinados no anteparo, esses pontos que estão aqui, ó, nessa parede aqui, nesse anteparo, né? P1, P2, P3, P4 e P5, responda. Quais deles estão recebendo luz das duas fontes? Olha, pessoal, essas linhas aqui pontilhadas indicam as sombras. Ó. Essa aqui é a sombra da fonte F1, né? Que vai gerar a sombra do AB aqui. E essa da F2 vai gerar essa outra sombra do AB aqui. Quem não tiver na sombra, né, na região de sombra, vai estar eliminando pelas duas fontes. Nesse caso aqui, quem é que não está nas sombras? Olha, é o P1 e o P5. Então, esses dois estão recebendo luz de todas as duas, o P1 e o P5, certo? Qual deles recebe luz apenas da fonte F1? Aquele que está na sombra do na sombra do F2, certo? Olha, esse aqui está na sombra do F2, que é o P2, mas não está na sombra do F1. Então ele recebe luz do F1, mas não recebe luz do F2. Então o P2 é o que recebe luz só da fonte F1. Qual recebe luz apenas da fonte F2? É aquele que está na sombra do F1. E nesse caso aqui é quem? Olha, o P4, ele está na sombra do F1, mas não está na sombra do F2. Então ele não recebe luz do F1, mas recebe luz do F2. Então quem recebe luz só do F2 é o P4. Qual deles não recebe luz de nenhuma das duas fontes? É o objeto que está na sombra das duas. Olha. Esse aqui é o P3, ele está na sombra do F1 e também está na sombra do F2. Ele está nas duas sombras aqui. Então esse objeto não está sendo iluminado por nenhuma das duas. Então é o P3, certo, pessoal? P3 é aquele que não recebe somente nenhuma das duas. Então, valor, pessoal, a gente vai parando por aqui. Não esqueçam que o prazo para a entrega das tarefas encerra hoje, né, pelo Cigeduc, que muita gente ainda não entregou. Vamos entregar essa tarefa, certo, pessoal? Porque ela vale nota do segundo bimestre. Falou? Não esqueça de deixar o nome de vocês e um comentário no vídeo. Até a próxima e
Valeu, fiquem com Deus aí.